Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse primeiro trimestre de 2015 estudando nas revistas da CPAD com o tema Os 10 Mandamentos, Valores Divinos para uma Sociedade em Constante Mudança. Hoje estaremos estudando a lição número 2 com o título O Padrão da Lei Moral. O nosso texto áureo está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 13, que diz: Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então veja que está bem explicado aqui esse versículo, muito interessante. Então diz que Deus fez primeiro o quê? Um concerto, uma aliança com o povo de Israel. E quando ele fez isso, ele convocou o povo para que o povo aceitasse a aliança. Que a aliança só pode ser feita entre 2 partes que desejam fazer essa aliança. Então Deus convocou o povo e o povo disse para Moisés ir até Deus, que o povo ficou temendo morrer, porque a presença de Deus veio poderosa, com trovões, com relâmpagos, todo o monte fumegava. Então o povo diz: vai você, Moisés, falar com Deus. E Moisés passa para o povo aquilo que Deus disse, aquela aliança que Deus queria propor a eles. E Moisés então diz para eles as normas da aliança, que são o que? Aqui está dizendo, olha, os 10 mandamentos, quer dizer as 10 palavras, quer dizer que esta aliança, ela tinha normas, ela tinha leis que iriam vigorar durante essa aliança. Se as normas, as leis fossem quebradas, desobedecidas, eles teriam maldições sobre eles. Se essas normas, essas leis fossem obedecidas, eles teriam bênçãos sobre eles. Então a aliança, uma das coisas que existe na aliança é exatamente isso. São as normas que, se forem cumpridas, trazem bênçãos, e se forem desobedecidas, descumpridas, trazem maldições. E aqui diz então que essas leis, essas normas, foram escritas em tábuas de pedra. Então, em 2 tábuas, está dizendo até o número das tábuas, 2 tábuas. Na lei de suzerano, era usado assim, faziam 2 tábuas, uma ficava com um líder que estava fazendo aliança, outra tábua ficava com outro líder que estava fazendo aliança. Então a tábua de um lado e do outro é escrita. Então uma tábua ficava com um que estava fazendo aliança, um cabeça de aliança, que representava, podia ser ele mesmo, ou uma família dele, ou o povo dele, e o outro ficava com a sua tábua que ele estava representando. Então, ou ele mesmo que estava fazendo aliança, ou representava a sua família, ou então o povo que ele estava fazendo aliança. Se nós olharmos, por exemplo, para algumas tribos na África, nós vamos ver, se você olhar o braço do chefe, você vai ver ali sinais, cortes de aliança, que eram usados para fazer aliança. Então, quanto mais cortes, mais cicatrizes no braço ele tiver, quer dizer que mais alianças ele tem com outros povos. Então, mais poderoso ele é. Quando alguém ia lutar então contra alguma tribo, se olhasse no braço do chefe e visse ali várias marcas, ele já temia lutar contra aquele chefe, porque via que ele tinha aliança com vários outros líderes de tribos. Então, é assim que funcionava essa aliança chamada suzerana. Agora aqui, como muitos tópicos da aliança feita entre Deus e Moisés são tópicos que também eram usados em outras religiões, em outros povos, em outros costumes da época de Moisés, então nós acreditamos que essas tábuas também foram escritas de um lado e do outro, e uma era cópia da outra. Pode ser que sim, pode ser que não. Então nós cremos aí que pode ser que sejam 2 tábuas
aí que foram usadas, uma com tantos mandamentos, outra com tantos mandamentos. Vamos que seja uma com 4 mandamentos, outra com 6 mandamentos. Ou, como está na ilustração dessa semana, dessa lição de hoje, aí 5 de um lado, 5 do outro. Então nós não podemos afirmar. Tem gente que diz, não, tinha 3 numa e 7 na outra. Então nós podemos conjecturar apenas. Então nós não podemos afirmar, não está escrito isso. Agora, o costume era esse, fazer uma tábua contendo ali as normas, as leis da aliança que estava sendo feita, de um lado e do outro. E a outra tábua era a cópia dessa tábua. Então podemos imaginar que fosse assim, e então uma tábua representava o próprio Deus, outra tábua representava então o povo de Israel. E Deus mandou colocar então essas 2 tábuas dentro de uma arca, e com o objetivo de guardar, de preservar essa lei, para que ela fosse então sempre passada para o povo de Israel. Porque a aliança de Deus com Israel dependia sempre do cumprimento dessas normas, dessas leis que regiam a aliança. Vamos ver a verdade prática que diz: as chamadas lei moral, lei cerimonial e lei civil são, na verdade, 3 partes de uma mesma lei que o Senhor Jesus já cumpriu na sua totalidade. Então alguns separam, tem aí religiões que separam as leis que foram dadas ao povo de Israel, que estão escritas nos 5 livros de Moisés. Então esses 5 livros aí, chamados pelos judeus de Torá, que é um conjunto, que é um conjunto de rolos, de livros. Então, esses livros contêm várias leis. Se diz aí que aí tem 613 preceitos ou leis. E é um conjunto então de leis. Então, quando se fala lei, se refere então ao que? Aos 5 livros de Moisés. E alguns então separam essas leis e conseguem até chegar ao resumo dessas leis, o coração dessas leis, que é os 10 mandamentos, e ainda dividem os 10 mandamentos. Então eles dizem que existe aí uma lei chamada lei moral, que é uma lei que não pode ser mudada, que é imutável, e alguns dizem que essas leis que não podem ser mudadas são os 10 mandamentos. Aí existe outra divisão que diz que são leis cerimoniais, ou seja, são normas para que se fizesse um culto, se prestasse um culto a Deus, que envolve uma cerimônia. E existem então as leis civis, que são as leis que normatizam a sociedade ali de Israel. Então eles dividem em 3. Alguns pegam os 10 mandamentos então e também dividem ali, aqui tem lei moral, aqui tem a lei que é cerimonial e aqui tem a lei que é uma lei civil. Então dentro dos 10 mandamentos também. Então é evidente que existem preceitos que vão aí nos mostrar como prestar um culto a Deus, como adorar a Deus. Existem preceitos de relacionamento entre nós e Deus. Existem preceitos de relacionamento entre nós e o nosso próximo. Mas não quer dizer que isso separa essa lei é isso, essa lei para cá, e tudo separado. Não, tudo é um conjunto de leis. Então esses 5 livros, nós podemos dizer assim, contêm a lei de Deus. Então quando se fala assim, a lei de Deus, nós não podemos falar só que é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o coração dessa lei. Então, vamos dizer assim, é um resumo dessa lei. E Jesus pega, então, quando falam para ele sobre isso, os judeus colocavam a lei como também uma regra a ser seguida, sem olhar para as outras coisas, muitas vezes, que estavam escritas, que regulamentavam essa aliança, essa intimidade com Deus. Muitas vezes eles se esqueciam das outras e resumiam também e usavam só os 10 mandamentos.
E o que Deus então queria? O que Jesus fez? Quando perguntaram para ele qual o maior dos mandamentos, e ele resume toda essa lei, todo esse sistema de lei, resume esses 10 mandamentos também, e ele diz, olha, tudo isso está resumido no amor. Só no amor. Uma coisa só, amor. E como é que é esse amor? Primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas, vertical, para cima. E amar ao próximo como a ti mesmo. Então, está envolvido tudo no amor. E isso que no Novo Testamento nós temos que entender. Tudo está resumido numa palavra. Amor. E é aí através do amor é que desenvolve em nós o fruto do Espírito. Veja que a primeira coisa que tem aí no fruto do Espírito, a primeira qualidade aí do fruto do Espírito é o amor. Então são 9 qualidades. Um fruto só. A gente sempre até compara com a laranja, né? Uma laranja de 9 gomos. Então 9 gomos, cada gomo, aí nós vamos colocar como se fosse uma qualidade desse fruto. Então nós recebemos, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, essa laranja que é implantada em nós, é o fruto do Espírito. E nós vamos agora desenvolver esse fruto do Espírito em nossa vida. Então cada gomo significando aí uma qualidade. Então seria como nós pegarmos a laranja e chupando os gomos, né, dessa laranja, comendo cada gomo desse aí, e uns comem muito de um gomo, de outros comem menos, uns comem demais de um, menos demais do outro. Então, aí é o equilíbrio que deveria haver, que deveria ser que nós comamos todos os gomos da laranja, aí nós chegaríamos a ser iguais a Cristo. Nós nunca vamos ser iguais a Cristo, mas podemos fazer um esforço para, durante a nossa vida cristã, nós nos aproximarmos, olharmos sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e nós vamos então desenvolvendo essas qualidades do fruto do Espírito em nossa vida. Então, qual o principal? Por onde começar? Pelo amor. O amor é o mais importante. Então, através do amor é que nós vamos então, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Então, em tudo isso aí está resumido, todo esse sistema de normas, Jesus resumiu e disse o mais importante então é o amor. Então, amar a Deus, primeira coisa, depois ao próximo como a si mesmo. Então, tudo está resumido no amor. Então, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós damos a vida pelos outros. Nós entregamos, olha só, a nossa vida como é que é? Entregamos a nossa vida totalmente para Deus, indicando que nós amamos a Deus, em primeiro lugar. E nós damos a vida pelo nosso próximo, indicando que nós o amamos como a nós mesmos. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, que está em Deuteronômio, capítulo 9, do versículo 9 ao 11, e o capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 5. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do concerto que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi e água não bebi. E o Senhor me deu 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas tinha escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da congregação. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do concerto,